Vamos lá? Simbora! Simbora falar de coisa boa, simbora falar sobre a lei do saneamento básico, lei 11.145. Esta importante norma que contribui com muitas questões para concursos. Então, a gente vai agora dar início aí à aula sobre a lei 11.145, lei do saneamento básico. Simbora! Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para falar sobre mais uma importante norma, uma norma que certamente poderá contribuir com muitas questões no nosso concurso. Trata-se da lei sobre o saneamento básico, lei 11.145, esta importante norma que tem muitos detalhes e que normalmente muito cobrada em concursos para a área do Ministério Público, área também do Poder Judiciário, enfim, é sempre uma quantidade de aula muito interessante, sempre uma quantidade de questões que são cobradas e que por isso mesmo merece a nossa atenção. É claro que a ideia aqui é trazer para você a seguinte ideia. Normalmente, pessoal, quando eu me preparo para esse tipo de lei, eu normalmente faço uma pesquisa anterior, vejo como isso foi cobrado e dou ênfase àqueles pontos, então, que já foram objeto de cobrança e destaco aqui para vocês. A ideia é mapear esta norma e com isso identificar as suas principais ideias, tá bom? Então é com essa alegria, com essa motivação que eu os convido mais uma vez a falar deste assunto. Vamos lá? Simbora! Simbora com o professor! É hora de falar sobre, então, tutela coletiva. E dentro do assunto tutela coletiva, eu irei abordar a lei de saneamento básico. Gente, para que você possa, então, se identificar, a lei de saneamento básico, ela está no nosso ordenamento jurídico. Lá, ela recebeu a numeração 11.445. Então, essa lei de 2007, certamente, tá? Nós já temos aí algumas modificações em relação a esta lei, mas não se preocupe, todas estas modificações foram trazidas aqui para vocês, de tal modo que ao término dessa nossa aula, você terá condições, então, de entender bem o que é esse saneamento básico. Lembrando que aqui nós temos normas, regras gerais, tá bom? Então nós vamos abordar aqui o aspecto do saneamento básico. Nós já sabemos que tramita no Congresso Nacional uma lei que certamente irá substituir esta aqui. Mas enquanto esta lei ela não é aprovada, eu acredito que não será esse ano, então nós temos que dar continuidade aqui e seguir com esta nossa informação. Tá bom? Bem, qual é então o objeto desta lei? Porque nós sabemos que toda lei, ela tutela algo, ela tem um objeto para o qual então ela irá dirigir ali todos os seus artigos. Então ela tem um objeto, ela tutela. Nesse caso específico, esta lei, ela traça as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Então podemos dizer assim que esta lei tutela, evidentemente, dois objetos. Qual é o primeiro? Ela vai estabelecer, então, como eu disse a vocês, diretrizes nacionais para o saneamento básico. Esse é o seu primeiro objeto. E por que é importante identificar o objeto? Pois na hora da prova, se você souber sobre o que fala a lei, fica mais fácil de você então direcionar a sua resposta ali diante das questões. E qual é o segundo objeto desta lei? Ela fala sobre a política federal de saneamento básico.
essa importante norma, então, que trata aí sobre a política federal. E aí nós tivemos uma banca bem interessante, um concurso para a prefeitura, para engenheiro sanitário, e a banca então colocou lá na questão que esta lei trazia política estadual sobre o saneamento básico. E não é. Nós acabamos de ver que ela traça aqui política federal para o saneamento básico, tá? Bem, nesse caso específico, vamos agora aqui abordar os serviços públicos de saneamento básico. Estes serviços, eles devem ser prestados observando alguns princípios. Na lei original, no texto original, nós tínhamos até mesmo mais de um princípio. Agora, nós vamos centralizar as ideias aqui. Então, vem aqui. Portanto, os serviços públicos de saneamento básico, quais são os seus princípios fundamentais? Primeiro, universalização do acesso. A ideia, então, é que a todos seja levado o saneamento básico. O saneamento básico deve chegar a todos com a sua ampla, vamos colocar assim, com a sua ampla prestação. Então, é um importante, muito cobrado em concurso público, o princípio da universalização do acesso. Um outro princípio que é muito cobrado, então, na prestação de serviços públicos, o princípio da integralidade. Deixa eu até marcar isso aqui para você. Depois, nós temos um outro princípio que é muito interessante, que é o princípio da disponibilidade. Temos também o princípio do abastecimento. Vamos ver aqui, então, em termos práticos, o que significa isso. Temos ainda o princípio, outros princípios que nós já vamos falar aqui, mas deixa eu terminar isso aqui. Então, o que podemos entender como princípio da integralidade? Nesse caso aqui, repito, estou falando sobre os princípios fundamentais do saneamento básico. O primeiro deles, e o mais importante, o mais cobrado para a nossa prova, é a universalização do acesso. Depois, temos o princípio da integralidade. Por esse princípio, gente, tá? Então nós temos aí, na realidade, a seguinte informação. Olha, no caso, tá? Esta integralidade está relacionada a um conjunto de todas as atividades e componentes dos mais diversos serviços de saneamento básico, levando então, promovendo, propiciando à população o acesso na conformidade de acordo com a sua necessidade e maximizando então a eficácia das ações e resultados. Então, por esse princípio da integralidade, eu posso assim raciocinar. Eu tenho a prestação do serviço público na área de saneamento básico. Eu devo então levar todos os serviços públicos de saneamento básico e levar isso de acordo com a necessidade da população. E de acordo com com essas ações, eu vou maximizar ali as minhas ações. Então, eu vou procurar ter efetividade nas minhas ações relacionadas ao saneamento básico. Então, aqui a gente pode assim sintetizar. É um conjunto de atividades e componentes ali dos diversos serviços do saneamento básico. Nesse caso, deve ser levado à população de acordo, esses serviços, devem ser levados à população de acordo com a sua necessidade. E lembrando que devemos ter uma efetividade. Devemos então buscar a eficácia das ações, os resultados e com isso maximizar todo o sistema. Pelo princípio do abastecimento. Por este princípio, o abastecimento de água, de esgoto sanitário, de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos devem ser realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Então, quando falarmos em abastecimento, o abastecimento, então, nesse caso específico aqui, o abastecimento de água deve ser feito na seguinte ideia. O abastecimento de água deve atender aos padrões de saúde pública, de proteção ao meio ambiente. Também a mesma coisa, o esgotamento sanitário
deve ser pensado também em relação à saúde pública, em relação à proteção ao meio ambiente. Todos estes serviços, então, aqui de saneamento devem ser pensados sempre, lembrando que para isso devem ser levados em consideração a proteção à saúde pública e a proteção do meio ambiente. Temos ainda o princípio da disponibilidade. Por este princípio, a disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, lembrando que isso também deve ser feito de acordo com a saúde pública e a segurança, tá, da vida e do patrimônio público e privado. Portanto, por esse princípio aí da disponibilidade, nós sabemos que é obrigação, então, o Estado vai oferecer serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, além de limpeza e fiscalização das suas respectivas redes. Porque nós sabemos que estas águas, né, esta rede das águas pluviais, ela tem uma importância gigantesca hoje para a conotação urbana e por isso mesmo merece atenção aqui como um princípio fundamental. Temos mais alguns princípios. A adoção de métodos, técnicas e processos que levem em consideração as características locais e regionais. Então eu posso aqui dar um exemplo. Como deve ser a captação de água em um local em que a água ela é mais escassa? Como deve ser feito o tratamento? Porque, por exemplo, nós temos regiões em que as águas têm um maior teor, né, de minerais, vamos colocar assim. Então eu tenho que levar em consideração todos estes aspectos quando eu for fazer a prestação do serviço público. A articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, tá? Principalmente aquelas políticas de habitação, de combate à pobreza, tá? Inclusive a sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, tá? Tudo isso sempre buscando a melhoria de qualidade de vida. Então, gente, o saneamento básico, ele não pode ser pensado e feito de maneira isolada. Ele deve se articular com outras áreas. Porque se fizermos um comentário raso, saneamento básico tem a ver com saúde. Saneamento básico tem a ver com proteção ambiental. Saneamento básico tem a ver com combate à pobreza, com qualidade de vida. Então seria, vamos colocar assim, algo impensável pensar no saneamento básico desassociado, desarticulado destas áreas. Nós teríamos aí certamente uma efetividade muito menor, tá bom? Então por isso mesmo deve haver esta articulação. Eficiência e sustentabilidade econômica, nós sabemos então aqui que a sustentabilidade hoje certamente é um princípio que está presente em todos os ramos em todas as ações públicas e aqui não poderia ser diferente. Utilização de tecnologias apropriadas, levando em consideração o seguinte, a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção das soluções graduais e progressivas. Gente, nós sabemos que a área de saneamento básico não é uma área barata, não é. Essa é a grande verdade. Tá? Hoje, qualquer manutenção de um serviço de saneamento básico ainda é algo assim com um volume, vamos colocar, considerável. E é claro, isso tem que ser, né, repassado, os custos. E aí nós temos que saber o seguinte, os usuários têm condições de pagar por isso tudo? Pois é, será que eu tenho condições de ter um saneamento básico com todas as tecnologias possíveis e nós temos ali o dinheiro necessário para pagar por isso? Então, tudo isso deve ser pensado, tá? E é claro, na medida em que isso for possível, vai aumentando, né? Se você fizer uma breve, vamos dizer assim, reflexão sobre a evolução do nosso sistema, do nosso saneamento básico, você vai ver que nós já atravessamos muitas fronteiras que achávamos que nós não teríamos condições. Hoje, para mim, enquanto professor, eu vejo o seguinte, temos muitos desafios ainda, temos muitas casas que ainda não
não recebem, tá, a rede de esgoto, não tem água tratada. Hoje, né, os aterros sanitários nas cidades, então a destinação do lixo público, aí do lixo, né, como um todo, tem sido um grande problema. Então a gente tem muito ainda a avançar nesse setor, tá bom? E, por exemplo, o Ministério Público tem um papel preponderante, viu, nessa função. Ele vai fiscalizar, vai ficar de olho, vai cobrar, porque nós sabemos que ele protege, né, uma das suas funções, né, uma das suas missões institucionais é justamente cuidar, por exemplo, da saúde, do meio ambiente, não é isso? Fiscalizar? Pois é, o Ministério Público ganha destaque aqui, então, nesse contexto. Eu tenho ainda os seguintes princípios fundamentais. Transparência das ações. Isso, evidentemente, significa dizer que nós devemos ter um sistema de informação e um processo decisório, todos eles institucionalizados, ou seja, é necessário que se crie este sistema para que se possa dar transparência às ações. O controle social, nós sabemos então que saneamento básico está diretamente ligado à questão social. Segurança, qualidade e regularidade na prestação dos serviços. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos, que nós também devemos pensar que, ao contrário do que defendiam alguns pesquisadores, hoje já temos uma ideia diferente, que sim, os recursos hídricos são escassos, então a gente tem que pensar nesse contexto, tá? E outro, a adoção de medidas de incentivo à moderação ao consumo d'água, e isso já ocorre, né? A todo momento somos convidados, então, a ter ali, vamos dizer assim, um cuidado maior no uso com a água, no nosso consumo. Então, por quê? Hoje a questão, né, da escassez dos recursos hídricos já é uma realidade. Não é isso? Hoje já é uma realidade. Já tem cidades que estão passando por problemas seríssimos, né? Problemas, então, ali assim, problemas que às vezes você nunca poderia imaginar que isso poderia ser possível e hoje já existe isso, tá? Então, esse princípio também é muito importante. Bem, durante o nosso encontro, eu vou falar sobre alguns conceitos, eu vou falar sobre alguns termos que, na maioria das vezes, é desconhecido pela maioria de vocês. E aí é interessante, então, que eu apresente a vocês estes conceitos, para que a gente possa, então, ter um desenvolvimento da aula mais eficiente. Então eu busquei aqui alguns conceitos que julguei como os mais importantes da nossa norma para que a gente possa, então, melhor compreender a lei de saneamento básico. Então, primeiro, qual é o conceito de saneamento básico? É um conjunto de infraestrutura, de serviços e de instalações destinados especificamente, principalmente em 4 áreas. Então nós temos o abastecimento de água potável. Nesse caso aqui, então, nós podemos sintetizar, são aquelas ações que promovem, que proporcionam o abastecimento de água, né? Um abastecimento público de água potável, e isso significa a captação, o tratamento, a medição. Então, o saneamento básico, ele no primeiro momento, ele tem ações voltadas para abastecimento de água potável. No segundo momento, quando falamos em saneamento básico, falamos também em esgotamento sanitário, tá? Tem a ver com a coleta, com o transporte, com o tratamento e com a disposição final no caso adequados, dos esgotos sanitários. Então, quando eu falo em esgotamento sanitário, eu estou falando de coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos esgotos sanitários. Tenho ainda, quando falo de saneamento básico, a questão da limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos. Nesse caso, quando eu falo em manejo, tá, e limpeza urbana, eu estou falando na coleta, no transporte, no transbordo e no tratamento e no destino final do lixo doméstico e do lixo, então, que é oriundo da varrição e da limpeza dos espaços e vias públicas. E por fim, ao falarmos de saneamento básico, estamos falando da drenagem e do manejo das águas
pluviais, ou seja, as águas oriundas aí dos movimentos chuvosos, não é isso? Além da limpeza e fiscalização das respectivas redes urbanas. Nesse caso, nós estamos falando de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção de amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final de águas pluviais. Então aqui, gente, tem tudo a ver com a captação destas águas, tem a ver com os reservatórios, com a capacidade desses reservatórios. Então, quando falamos em saneamento básico, estamos falando, então, com as seguintes perspectivas: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, no caso, drenagem e manejo de águas pluviais. É isso que falamos, então, quando tratamos de saneamento básico. Bem, os recursos hídricos, eles não integram os serviços públicos de saneamento básico. Isso, inclusive, caiu recentemente numa prova para o cargo de juiz federal. Então, eles queriam saber se os recursos hídricos fazem parte. Não, nós já vimos que o que faz parte do saneamento básico é o abastecimento da água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais. Os recursos hídricos, repito, não fazem parte dos serviços públicos de saneamento básico. Olha, vamos agora aqui tratar especificamente sobre o lixo. Mas qual lixo? Aquele que tem como origem as atividades comerciais, industriais e os serviços, tá? Então, nesse caso específico, gente, o lixo das atividades comerciais, industriais e de serviços de responsabilidade pelo manejo, tá? Desde que isso aí não seja atribuído ao gerador, nesse caso específico, por decisão do poder público, ele então, pode ser considerado como um resíduo sólido urbano. Então, vamos aqui para uma ideia que é importante, que é a seguinte: isso já foi objeto de prova. O lixo, qual lixo? Aquele que é originário das atividades comerciais, industriais e de serviços, tá? Cuja responsabilidade de manejo não seja atribuído ao gerador. Em regra, ele não é considerado como um resíduo sólido urbano. Em regra, mas ele poderá ser então considerado por decisão do poder público. Então, na nossa prova, se isso for objeto de cobrança, coloca: em regra, ele não é. Em regra, ele não é, mas poderá ser. Tá bom? E mais, os titulares dos serviços públicos de saneamento básico, eles poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação destes serviços. Isso nos termos da nossa Constituição Federal e também nos termos da Lei 11.107. Isso, inclusive, já é uma realidade, né? Isso já é algo muito comum. Isso já é algo que é feito naturalmente. Então, fica aí esta dica para vocês. E mais, a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico. Gente, então o objeto aqui agora da nossa atenção é a prestação regionalizada de serviços de saneamento básico. Então, prestação regionalizada de saneamento básico. Vamos colocar aí, esta prestação regionalizada, ela possui algumas características que se sobressaem. Não são as únicas características, não são, mas estas características que irei abordar, elas se sobressaem. Qual é a primeira característica que se sobressai numa prestação regionalizada de prestação de serviço público de saneamento básico? Primeiro, olha, normalmente, gente, ela é caracterizada por um único prestador de serviço para vários municípios contíguos ou não. Então aqui eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo, Copasa. A Copasa no estado todo de Minas Gerais. A Caesb em todo o Distrito Federal. E aí vai. Normalmente, então, eu tenho um único prestador de serviço para vários municípios, sejam eles contíguos ou não. Tá? Um exemplo que eu dei aí, a Sabesp em São Paulo, não é isso?
Todos eles, então, são exemplos claros de como esta característica se aplica. Uma segunda característica que é muito importante é uniformidade da fiscalização e regulação dos serviços, tá? Inclusive no que diz respeito à sua remuneração. Por exemplo, eu não posso ter um preço se o prestador é o mesmo. Eu não posso, por exemplo, o metro cúbico da água no Rio de Janeiro está aí, vamos colocar, R$ 2,40. Aí eu vou colocar, e quanto que é o metro cúbico da água? Vamos colocar numa outra cidade aí, lá em Rio das Ostras. Lá em Rio das Ostras está R$ 3,60. Não, não vai ter isso não, tá? Existe então aqui uma uniformidade de fiscalização e regulação, e qualquer distorção nestas questões tem que ser autorizada, justificada e modificada, tá? E compatibilidade de planejamento. Eu devo pensar no sistema como um todo. Eu não posso focar os serviços de saneamento básico numa região. Eu posso até ter uma política pública focada numa região. Eu tenho uma cidade que ainda falta muita coisa de saneamento básico. Opa, eu posso até focar ali, mas dizer que eu vou ter um planejamento que eu faça com que haja áreas excluídas, isso não, tá legal? E mais, a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, esta prestação, ela poderá, então, no caso, ser realizada por quem? Quem são aqueles, então, que têm competência, que têm a autorização legal para tanto? Olha, a prestação regionalizada, ela poderá ser prestada por órgão, administração pública direta, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou mesmo sociedade de economia mista estadual. E é aqui que está o pega, tá? Pode ser também no Distrito Federal, como existe, que no caso é a CAESB, ou ainda municipal, tá? Ou por uma empresa que tenha, a concessão dos serviços. Agora, o que você não pode esquecer é isso aqui, ó, tá? Então, a prestação do serviço, a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, ela pode ser prestada pela administração pública direta, estadual, ou por suas entidades administrativas estaduais, no Distrito Federal, distrital e nos municípios municipais. Então, isso é que você tem que ter cuidado. Ou por uma empresa que tenha concessão destes serviços, ok? E mais, os serviços regionalizados de saneamento básico, eles poderão obedecer a um plano de saneamento básico. Este plano deverá ser elaborado por quem? Pelo Estado? Não. Este plano deve ser elaborado por um conjunto de municípios. Normalmente os municípios têm interesses comuns, então este plano de saneamento básico, quem o elabora é um conjunto de municípios e não o Estado, e isso já foi cobrado em prova. A prestação de serviços públicos de saneamento básico, gente, ela então observará esse plano e mais, pode ser que neste plano nós tenhamos a especificação de cada serviço. Então, daqueles 4 serviços que nós falamos no início de saneamento básico, normalmente quando nós temos um plano, gente, esse plano é pelo menos dividido em 4 partes. Um vai falar sobre água potável, o outro vai falar sobre esgotamento sanitário, e o outro vai falar sobre as águas pluviais, não é isso? E o outro ali vai falar dos resíduos sólidos. Isso pode acontecer? Pode e acontece na maioria das vezes. Os serviços públicos de saneamento básico, eles terão a sustentabilidade econômico-financeira. Repito, gente, é algo que não é barato, não é algo que seja barato, mas isso deve ser rateado entre os seus usuários e, evidentemente, deve ser um valor, que esteja ali dentro de um modal que permita, então, essa equação, esse equilíbrio econômico-financeiro, tá? Normalmente isso é feito através da cobrança dos serviços que são prestados. Olha, os serviços, eles podem ser, no caso, interrompidos? Regra, não. Os serviços, como regra, não podem ser interrompidos, como regra. Mas
existem algumas exceções devidamente justificadas. Quais são estas exceções? Então, os serviços poderão ser interrompidos nas seguintes hipóteses. Primeiro, situações de emergência que atinjam a segurança e também, né, a segurança de pessoas e bens. Por exemplo, um caminhão capotou e tinha líquido ali, né, altamente tóxico e acabou caindo ali na rede de captação de água para abastecimento. Ué, gente, tá doido? Eu tenho que tirar isso na hora. Necessidade de efetuar reparos, modificações e melhorias, normalmente é durante o tempo em que estas atividades vão ocorrer. Negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, a pessoa não quer que instale o hidrômetro. Ué, meu amigo, então você não vai receber a água, porque isso tem que ser medido, né? Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação de prestador por parte do usuário. Isso aqui, gente, me desculpa a gíria, a brincadeira, é o gato. Isso aqui é o gato. Isso aqui, então, vamos dizer assim, já o STJ chama furto, viu? Isso aqui é furto. Então, é aquela famosa, né? Aquela famosa manobra que, infelizmente, algumas pessoas têm, que é justamente de furtar água. Isso é furto. Não tem outra palavra para isso, tá? Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água por pagamento de tarifas após ter sido notificado. É claro que eu sei que você vai me falar que aqui aplica-se outros institutos. Concordo com você. Mas aqui a regra é geral. Não pagou, como é que você vai continuar recebendo esses serviços? Seria algo impensável, né? A prestação de serviços, ela deverá atender ali aos requisitos mínimos de qualidade, tá? Incluindo, inclusive, por exemplo, regularidade e continuidade de todos aqueles serviços que ali estão. A União, ela tem algumas competências. Uma das mais importantes que devem ser atribuídas aí, que são atribuídas à União, é justamente definir os parâmetros mínimos para a potabilidade da água. Então, o que é uma água potável? Quem define, então, os parâmetros do que seja uma água potável é a União. É a União que vai falar, olha, a água com estas características, ela é considerada como uma água potável. Inclusive, isso já foi motivo de discussão aí, viu? Em recurso, tá? Repetitivo. Isso já foi uma discussão muito interessante. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água, ela não poderá ser também alimentado por outras fontes. Sabe aquela questão que você fala assim, aqui no meu prédio nós temos aqui o sistema de abastecimento aqui da empresa, da rua, né, pública, e aqui nós fizemos um poço artesiano e estamos tirando água aqui para ajudar no prédio. Isso não pode não. O prédio, se ele receber água, então, desta rede pública de abastecimento, só deverá receber por esse meio, tá bom? E mais, o controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivos estaduais do Distrito Federal e também municipais. Isso, então, serve para que se possa ali, no caso, fazer um melhor controle das ações e também o desenvolvimento de políticas públicas de saneamento básico. Bem, com isso, encerramos então aí todas aquelas informações necessárias a respeito desta nossa aula, a respeito deste nosso tema. Pode ter certeza que tudo aquilo que é necessário para uma boa prova, eu enfatizei para você. Fiquem com Deus, muito obrigado e bons estudos. Tchau, tchau, pessoal! Então essa aí foi mais uma aula sobre um tema muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Muito obrigado, como sempre, um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.